Olá para você que acompanha os canais digitais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Estamos começando hoje uma série de entrevistas, conteúdo especial para levar mais informação a quem nos acompanha, mais informação a quem nos assiste sobre o que é realizado aqui dentro para o povo paulista. E nesta primeira edição, recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, a quem já agradeço de antemão a generosidade em nos atender a esse chamado para levar mais informação ao nosso público. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui. E melhor ainda poder falar para a população o que é o tribunal, o que ele faz, qual é o papel dele e como é que a população pode interagir e ajudar no nosso papel, que é fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público. Para começar falando sobre esse momento da própria comunicação do tribunal, não é, presidente? Transparência e comunicação, elas andam juntas, não é? São irmãs siamesas, porque se você não tiver uma comunicação boa, você não insta as pessoas, você não provoca as pessoas para exigir transparência. Nós aqui no tribunal queremos cada vez mais que as pessoas conheçam a todos nós, que fazemos parte da estrutura do tribunal, não só os conselheiros, funcionários, diretores, diretoras, regionais, da administração, da fiscalização, mas é preciso que a população realmente participe da nossa tarefa aqui. Nós temos vários canais que a pessoa pode participar aqui, e essa iniciativa de você começar com uma televisão, trazendo o nosso rosto, a pessoa conhecer a gente, não só pelo papel, mas sabendo como nós somos, de que maneiras colocamos à disposição da população o nosso trabalho, é fundamental. No Estado democrático de direito, todo cidadão tem direito a ter informações. Isso é uma questão constitucional. E nós aqui queremos aprofundar isso, e esse canal faz parte desse projeto. Agora, presidente, estamos em 2022, passamos por anos complicadíssimos por conta da pandemia, uma série de situações novas, mundialmente falando, né? O que esperar do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para esse ano de 2022, quando os entes públicos foram muito cobrados, tiveram que ter ações muito importantes para ajudar as suas populações? Bem, o mundo mudou. Em 2020 para hoje, nós vivemos um outro mundo. Aquilo que nós entendemos como prioridade em 2020, em 2022 é outra prioridade. A pandemia trouxe muitas coisas. Uma delas foi nos ensinar que é preciso você criar condições para que você possa sobreviver e para que você possa ajudar as comunidades, as gestões a superar os problemas trazidos pela pandemia. Mas uma coisa não mudou. A população necessita de casa, de comida, de educação, de saúde. E isso quem pode orientar, quem pode fazer, são os gestores, claro, foram eleitos para isso, mas quem pode também ajudar a fiscalizar a boa aplicação é o Tribunal de Contas. Pessoalmente, para todos nós, a pandemia serviu para quê? Para que a gente fizesse uma ressignificação das nossas vidas. Quem é importante, quem não é, quem fez falta, quem não fez, a pessoa que não te ligou em 2 anos, ou quem ligou, e aí você bota na balança, fala, nossa, 2 anos, eu achava tão importante aquele fato, aquela pessoa, aquele acontecimento. Para nós aqui também foi isso, foi um aprendizado. A gente dava importância para algumas coisas, e agora damos para outras coisas. Nós queremos eficiência, nós aprendemos a trabalhar remotamente. Nós já tínhamos aqui no tribunal uma estrutura de trabalho remoto, nós já tínhamos aqui videoconferência, enfim. E nós aprofundamos, nós existimos na pandemia, continuamos a fiscalização, mas aprendemos que nós precisamos, nesse momento, que estamos em parte home office, parte presencial, cuidar para que a gente possa cada vez mais ter um poder público forte, porque em todos os sentidos, em última instância, quem levou a pandemia, quem atacou de frente, quem ajudou, foram os órgãos públicos, os institutos, os cientistas, a organização da saúde, da segurança, da limpeza, enfim, todos nós ajudamos
a passar esse momento que estamos passando. Estamos superando, evidentemente, mas ainda é um longo aprendizado e uma longa retomada. Nós queremos retomar, junto com a população, a vida normal, mas que essa retomada signifique também melhor condição de vida, de trabalho, de segurança, enfim, esperança de dias melhores. A pandemia está sendo um aprendizado para todos nós. Eu falei no início da pandemia que a pandemia seria a guerra da nossa geração. O efeito poderia ser a guerra da nossa geração. Hoje é fácil dizer isso, mas eu falei em 2020. E realmente ela tem sido os desafios e que nós teremos que superar todos nós conjuntamente. O senhor fala em o Tribunal de Contas, presidente, ser o indutor de políticas públicas. O que a gente pode traduzir isso, né? Como é que o tribunal tem esse papel? Cada vez mais, quem recebe dinheiro público através de tributos tem que aplicar bem esse dinheiro público. Muitas vezes você aplica o índice constitucional, você aplica bastante dinheiro na saúde, na educação, mas você não tem efetividade disso. Ou seja, não adianta aplicar todo o índice constitucional na educação se o meu IDEB é péssimo, se a educação não ensina a ler, não ensina a estudar, não dá condições para que o aluno possa crescer na sua estrutura intelectual. Assim também a saúde. Não adianta você gastar um monte de dinheiro se pessoas ainda estão subnutridas, se crianças ainda têm dificuldade de alimentação. Então, nós queremos, como Tribunal de Contas, quando eu falo indutor de políticas públicas, é você sair do formalismo e ir na raiz para verificar se aquela prestação de serviço do município, do Estado, se aquele gasto público que foi feito com o dinheiro de tributos, ele foi bem aplicado, se teve resultado efetivo. Então, a efetividade dos serviços públicos é que deve ser o tom desse novo momento que o tribunal passa. Tem que aplicar o dinheiro público? Sim. Deve aplicar? Deve gastar? Sim, deve. Mas com parcimônia e com resultados concretos, para que a gente possa cada vez mais ter uma população educada, bem assistida e com saúde para todos. Agora, presidente, quando a gente fala da coisa pública, tomando como exemplo o senhor, que é o meu entrevistado hoje aqui, tem essa vida, né? Foi promotor, foi deputado, secretário de Estado, chegou até o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, completando 10 anos este ano, inclusive, de sua chegada aqui. Como é que é ter esse conhecimento geral, essa visão geral da coisa pública, né? O quanto isso pesa para estar hoje na posição que o senhor ocupa e também nessa decisão de lá atrás, vou ser um agente público, vou me tornar um homem público, vou colocar a minha vida a serviço disso? Bom, eu nasci numa família politizada. Meu pai era um advogado muito politizado, bem formado, né? Falava línguas, estudava, lia e atuava politicamente. E, evidentemente, desde quando eu comecei a me entender por gente, eu já me interessei por questões públicas. A partir daí, claro, no colégio do Grêmio Estudantil, na faculdade, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, enfim. E depois eu peguei também um momento rico, Fernando, que foi o fim da ditadura e o recomeço da democracia. Então, eu vi o final da ditadura, a dificuldade que tinha com censura, com a liberdade de cátedra, a liberdade sindical, liberdade de imprensa, tão cara para todos nós, liberdade partidária, a liberdade de votar, entendeu? Com o início da democracia e, a partir daí, 88, a Constituição Cidadã. Enfim, então foi uma sequência. Eu incentivo as pessoas que tiverem vocação, evidentemente, devem participar da vida pública. E aí a vida pública não é só você ter cargo de disputa eleitoral, é um concurso público, uma militância pública, enfim, são vários fatores que eu acho que as pessoas devem se dedicar a isso. Agora, quem vai para a vida pública tem que saber que tem limites. Você tem satisfação a dar a todo instante, porque você exerce um cargo público. Você tem que estar permanentemente aberto a cobranças da imprensa, da população, e prestar conta sempre. A transparência não pode ser um discurso, tem que ser prática. Eu votei a Lei de Acesso à Informação em Brasília, quando era parlamentar, e procuro exercitar isso na plenitude. Então, a experiência que eu tenho na minha vida pública até hoje
de ter sido promotor, deputado estadual, federal, secretário, enfim, várias experiências, me ajudam hoje a ser um magistrado de contas que olha por todos os lados, que entende que quando a pessoa erra de maneira culposa, um erro formal, merece reparo, merece orientação. Mas quando a pessoa erra dolosamente, querendo fraudar o dinheiro público, usar incorretamente, tem que punir sim, porque aquela questão de que vale a pena fazer errado não é verdade. Os últimos tempos estão dizendo isso, e nós aqui no tribunal queremos que isso nunca ocorra. Nós orientamos, uma visão pedagógica, ensinamos, falamos, recebemos audiência, damos cursos, vamos iniciar agora um ciclo em todo o estado de São Paulo, mas também quando a pessoa erra, vai responder na forma da lei. Agora, presidente, eu vou emendar aqui duas perguntas, falando sobre essa questão, inclusive, desde a sua chegada aqui ao tribunal, o que mudou na forma de enxergar a atuação desse controle externo e também na sua primeira presidência em 2016, muitas inovações foram trazidas e eu gostaria de saber se a gente pode saber alguma coisa que virá ainda em 2022. Bom, a prioridade nossa é cada vez mais divulgar o tribunal. Não só do que o tribunal fez ou poderá fazer, mas divulgar o que a população pode ter o tribunal como auxílio na sua cidade, na sua região, na sua instituição. O nosso tribunal ainda é um ilustre desconhecido. Nós vamos fazer 100 anos daqui 2 anos. 100 anos. E ninguém sobrevive 100 anos se não tiver importância, se não tiver uma relação importante com o seu papel fundamental. Mas nós queremos cada vez mais que o tribunal se faça presente no dia a dia das pessoas. Que a pessoa saiba que o tribunal pode ser uma ferramenta de controle dos gastos públicos e auxiliar a que esse gasto público seja revertido na qualidade de vida da população. Veja, nós temos hoje sessões online, nós temos hoje um rádio que nós estamos colocando em prática, essa TV que estamos começando nesse trabalho para divulgar nossas ações. Nós temos aplicativos, qualquer cidadão pode filmar uma denúncia, ou mesmo um agradecimento, um elogio, e mandar para o nosso sistema, que fiscaliza com o Tribunal de Contas, que é uma coisa muito simples. Nós temos hoje uma escola de contas que faz cursos a todo instante. Toda semana nós temos cursos, como licitar, como contratar, como fazer. Ou seja, nós queremos cada vez mais ser atores de um papel democrático, no Estado democrático de direito, em que o poder público possa cumprir o seu papel com segurança. Nós nunca achamos que a pessoa vai fazer a coisa errada. Nós achamos que ele tem que fazer a coisa certa, porque ele foi eleito para isso, ele exerce uma função pública por conta disso, mas ele tem que saber que nós estaremos olhando, nós estaremos vigiando, para que ele aplique bem o dinheiro público. Mas mais do que nós, que a população pode nos auxiliar, passando informação, orientando. Nós queremos que as crianças questionem a qualidade da merenda. Nós queremos que os pais vejam como é que é feito o transporte dos seus filhos. Nós queremos que o cidadão chegar no hospital público seja bem atendido. E se não for, reclame conosco. Nós queremos que toda a cidade tenha seus direitos preservados, meio ambiente preservado, resíduo sólido bem tratado. E que todo cidadão tem direito ao acesso nas contas da sua prefeitura, da sua secretaria. Ou seja, nós vamos exercitar no limite a capacidade de trazer a população, o cidadão, para participar da fiscalização, da aplicação do dinheiro público. A gente tem só mais 2 perguntas, presidente. Então, a penúltima, voltando um pouquinho na questão da pandemia, o senhor, no seu discurso de posse da presidência, fez uma homenagem. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo perdeu 21 servidores por conta do coronavírus, um dado bastante lamentável. Quais que são as diretrizes sobre esse assunto, tanto na questão da gestão interna, como também na relação com o jurisdicionado? A Constituição Federal, que deve orientar a todos nós, ela tem como valor primordial a defesa da vida. Então nós aqui no tribunal, eu como presidente, senhores conselheiros, dirigentes, nós queremos primeiro preservar muito a vida dos nossos servidores. Nós estamos retomando o nosso trabalho, tomando muito cuidado, todos vacinados,
nós incentivamos a vacinação, nós achamos, eu acho fundamental que as crianças se vacinem, que todo mundo se vacine, se preserve, e na medida do possível use máscara em ambientes fechados, e mesmo quem tiver comorbidade, quem tiver imunidade, dificuldade, deve usar sua máscara, álcool em gel. Cada um tem que cuidar do outro nesse momento. A pandemia ensinou muita coisa, inclusive a não despedir das pessoas que morreram. E aqui no tribunal, quando eu falei o nome das pessoas que faleceram, porque não são números, são pessoas que nós convivemos, que têm parentes, queridas. Quanta gente nós vimos que partiram, que morreram, e que nós não pudemos nem ir no enterro. Todo mundo teve, um amigo, um parente, um vizinho. É possível o Brasil perder 650 mil vidas. Então, isso não pode passar para a história como um fato que aconteceu. Não, nós temos que aprender lições com isso. E a pandemia também nos mostrou que é possível você ter ferramentas tecnológicas que você pode superar com esforço, com avanços de tecnologia, de mundo digital. Mas me ensinou também que nada supera o contato pessoal. Tá certo? Todos nós estávamos cansados já também de ficar sem o contato pessoal, sem olhar para a pessoa. Nós aprendemos a reconhecer as emoções pelos olhos, porque todo mundo usa máscara, entendeu? Mas eu falo sempre que, se é importante tecnologia, o computador, mais importante é quem fica na frente do computador, que tem emoção, tem sentimento e tem racionalidade. Então a pandemia ensinou profundamente que nós, apesar de tudo, continuamos humanos, com os defeitos, virtudes, sentimentos, e sobretudo com a vontade de ajudar e superar. A solidariedade que nós tivemos na pandemia, eu espero que continue tendo. E nós aqui no tribunal queremos aproveitar cada vez mais esses avanços tecnológicos que nós já tínhamos aqui e radicalizar a tecnologia como ferramenta para os funcionários e para a comunidade. Para finalizar, presidente, 2022, ano de eleição, qual que é o papel do Tribunal de Contas nessa disputa? Então, primeiro é dizer que a eleição é uma coisa bem-vinda. Num ambiente democrático, nós teremos sempre eleições. Então, a eleição não é nenhum fato novo. Desde 88, nós estamos tendo eleições, desde depois da Constituinte, nós reafirmamos o caráter democrático do nosso país, do nosso Estado. É um Estado laico, um Estado que respeita a todos, um Estado inclusivo, um Estado que combate o preconceito, que combate o ódio, que respeita a democracia, que prega a democracia, né? Enfim, então as eleições, esse ano serão eleições importantes, porque elegerão um novo presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. O que o tribunal fará é explicar o seguinte para os gestores e para quem exerce cargo público. Os limites que ele tem para poder gerir o seu município, seu estado, sua secretaria, sua fundação, a sua universidade, no ambiente eleitoral. As limitações, as vedações que estão na lei eleitoral, o que ele não pode fazer, o que ele não pode gastar a mais, coisas óbvias, que sempre foram assim. Não precisa ser nenhum perito em direito, grande cultor do direito para saber que você não pode aumentar a propaganda na eleitoral. Ah, mas eu aumentei porque não sabia. Sabia que não pode. Ou seja, nós aqui do tribunal, como qualquer cidadão, temos ferramentas para perceber se aquele gasto público foi exagerado. É claro que na pandemia nós afrouxamos as regras porque era uma situação excepcional. Mas as eleições têm que ter regras claras. Ninguém abusar o poder econômico, respeitar a lei eleitoral, evitar a contratação no eleitoral. São vedações que não mudam todos os anos. E nós vamos ser os fiscais disso, junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo, junto com o Tribunal Regional Eleitoral, para ajudar que as eleições façam aquilo para que elas servem. Primeiro, que represente a vontade da população. Quem venceu as eleições, venceu. Até porque as eleições vão ocorrer esse ano, daqui 2 anos e daqui 4 anos. E a vida continua. A democracia é assim, alternância de poder, eleições, respeito para quem venceu, respeito para quem perdeu, respeito à minoria e vida que segue. A democracia faz parte do nosso dia a dia, da nossa relação humana, nos tribunais. Então, eu sou um democrata, respeito a Constituição de 88, espero que todos votem
conscientemente, e quando eu falo conscientemente, votar pensando, vote em quem quiser, mas vote em ordem, respeite quem pensa o contrário. Quem pensa o contrário não é o inimigo, pode ser um adversário político, mas não é inimigo, porque as eleições continuarão. Então é uma mensagem de esperança. Eleições sempre renovam momento de esperança, de discussão, e aí onde a população pode debater os grandes problemas. E nós todos vamos participar, o tribunal também vai participar. E espero que todos participem, discutam, e a gente vote na urna, e o resultado seja respeitado, seja qual for. Conselheiro Dimas Ramalho, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, muito obrigado pela generosidade uma vez mais em estar aqui conosco, abrindo esse espaço de diálogo para a população, mais um canal. E fica aqui o convite, né, que as pessoas continuem a visitar o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todas as nossas plataformas digitais, porque lá tem bastante informação acessível a todas as pessoas. E fazer o convite para que esse espaço continue cada vez mais movimentado, né, presidente? Bom, obrigado. Com certeza será movimentado. Tá certo? Estou lançando um desafio para vocês que fazem essa TV, que movimentem. Agora eu vou falar com o presidente. É para fazer isso, é para ouvir as pessoas, é para ter um canal aberto com a população, é para abrir para pergunta para a população, é para interagir com quem quer perguntar para a gente, e aí não tem limite de pergunta. Com respeito, pergunta o que quiser. Acho que é importante esse canal, é mais um ponto de contato com todos aqueles que pagam nossos salários. E democracia é isso, Fernando, é você se expor, mostrar o que você pensa, porque acima de todos nós, acima de mim, de você, de qualquer pessoa, tem uma coisa chamada instituição. O Tribunal de Contas é muito maior que a minha vida, que a tua, porque ele vai fazer 100 anos. E as instituições existem para isso, para que a gente plante a nossa parte, ajude ele a ficar forte, para que ele sobreviva e toque para frente, né? O tempo da vida não é o tempo da política. A vida é breve, a política é longa, enfim, as instituições são longas e a vida é breve, é limitada. Nós temos o nosso tempo de construir o melhor, fazer o melhor. Por isso que eu quero sempre, eu digo sempre que eu quero morrer semente. Porque você morre semente e vai dar árvore, frutos no futuro. Acho que isso é importante. Muito obrigado mais uma vez, parabéns por esse programa. Acho que vai ser muito importante esse contato. Sem dúvida. Muito obrigado. E a quem nos assiste, até uma próxima.